Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, sobre os vossos lares, sobre as vossas vidas. É com prazer que estamos aqui para pregar a palavra de Deus, nos envolvendo nesse momento de espiritualidade, que certamente vai produzir conforto, edificação, restauração de nossas vidas. A palavra de Deus diz em João 3,10 que Jesus veio trazer vida e vida em abundância. A vida em Cristo é vida abundante, é vida plena, é vida de confiança, de fé e de caminhada. E é nessa certeza que nós estamos aqui. É uma alegria muito grande. Nosso Deus e Pai, nós te rogamos que o Senhor continue cuidando de nós, dando-nos sabedoria, Senhor, dando-nos conhecimento, Senhor. A tua palavra diz que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Ó Deus, que haja a distribuição do conhecimento dos homens aqui debaixo, na cabeça de cada pessoa, Deus, para que nós possamos sair das trevas para a luz e acreditar que o Senhor concede dons aos homens e mulheres para que eles trabalhem e funcionem para o bem, ó Deus, da coletividade, da comunidade, da sociedade, Senhor Deus. Derrama conhecimento sobre cada brasileiro, sobre cada brasileira, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus distintos irmãos e distintas irmãs, a palavra de Deus está em Filipenses 2, de 5 a 11. O título da nossa reflexão é Jesus, o Deus que se humanizou. Jesus, o Deus que se humanizou. E o texto de Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Até mesmo aqueles que já morreram hão de se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E o 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Aqui está um texto que requer meditação profunda de cada um de nós. Um texto que vai de encontro com todo o sistema de produção e de circulação de mercadorias, que vai de encontro com todos os princípios da lei da oferta e da procura, que vai de encontro devastando todo o sistema iníquo dessa sociedade selvagem que nós vemos, dessa sociedade do orgulho, do consumo, da vaidade, da aparência, da exibição de corpos, porque esse texto fala de
esvaziamento. Esse texto fala de renúncia, renúncia de direitos, de posição, de autoridade, de privilégios. Falar nisso numa sociedade como a nossa é algo estranho, que causa repugnância, revolta no coração de muitas pessoas orgulhosas, vaidosas, presunçosas. A palavra de Deus diz que na plenitude dos tempos o Pai enviou seu Filho, Jesus Cristo, à terra para consolar, para curar e salvar as pessoas. Os anjos anunciaram a sua chegada aos pastores que estavam no deserto, cuidando do rebanho. O anúncio celestial foi para uma das classes mais desprezadas da época, que eram os pastores de ovelhas. Então, é o cumprimento de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele, eu queria que você sublinhasse em vermelho aí na sua Bíblia, todo aquele, não importa a origem, não importa a situação econômica, social, cultural das pessoas, onde elas moram, se tem CPF ou não, todo aquele que nele crê recebe o perdão dos seus pecados e a salvação. Esvaziando-se de si mesmo, reconhecendo a sua missão, que passa pelo ventre de uma mulher camponesa, Maria, a Virgem Maria, que em peregrinação oficial sente as dores comuns de uma parturiente, e não havendo um lugar apropriado, dá à luz ao seu filho primogênito, numa estrebaria, numa manjedoura. Ali está Jesus. E essa presença do Filho de Deus traz perturbação aos poderosos da época. O menino Deus provoca perturbação. Herodes fica terrivelmente angustiado, preocupado, incomodado, e diante dessa perturbação política de Herodes, o rei Herodes, Maria e José têm que peregrinar em direção ao Egito. Jesus exilou-se no Egito, no continente africano. Eu acho que isso faz parte da reflexão que nós estamos desenvolvendo aqui. Do trono celestial para uma manjedoura de Belém. Eis aí o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. O Pai da eternidade é uma criança que está deitada num lugar inapropriado para qualquer outra criança. Jesus abriu mão da sua riqueza, da sua majestade, do seu poder e autoridade para ser uma criança indefesa no meio de uma viagem que é interrompida para que ele nasça. E nasceu ali porque todas as casas, as hospedagens, não havia hospedagens para ele, as hospedarias estavam superlotadas, porque havia um movimento grande em favor do recenseamento
da população. Então, o Filho de Deus, cheio de autoridade e poder, ele está ali entre os animais. Não havia um recinto com paredes, com telhado. Não havia paredes onde Jesus estava. Não havia telhado. Ele via as estrelas, ele via o movimento das estrelas. Desse modo, o Criador tornou-se humano. O Criador tornou-se gente. O pão da vida saciou sua fome no peito de uma mãe da periferia, de uma cidadezinha não muito falada, não muito frequentada. Ali estava o Filho de Deus no colo dela. A fonte da água viva precisou de alguém para saciar a sua sede. Ele precisava que alguém lhe desse água na boca. A luz do mundo foi iluminada, possivelmente por uma lamparina, um lampião. A verdade foi acusada de falsidade. Mais tarde, o médico dos médicos precisou de alguém para cortar o seu cordão umbilical, cordão que estava preso ao corpo de Maria. E aquele que a vida veio a morrer numa cruz, o príncipe de Israel, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, foi para a cruz. Na cruz teve sede e morreu sedento, como morrem as pessoas hoje. Morreu precisando de oxigênio, como morrem as pessoas hoje precisando de oxigênio. Desse jeito, irmãos e irmãs, Jesus assumiu a finitude sem deixar de ser infinito. Tornou-se humano sem deixar de ser Deus. Fez uma trajetória para baixo, diferentemente de tudo que se vê aí. A trajetória dos homens sempre é para cima. Jesus resolveu o problema da humanidade numa trajetória de cima para baixo, descendo em direção da humanidade cansada, a humanidade desamparada, frustrada. Ele se fez como um de nós, se tornou humano como um de nós, esvaziou-se da sua glória para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nas palavras de João Batista, quando Jesus se aproximou do Jordão para ser batizado por João. Jesus entrou na fila dos batizandos para receber o batismo. E João, quando o viu, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, veio para libertar e salvar, congelando a sua essência inata, delimitando os seus atributos divinos, assume o lugar de serviçal nesse mundo. Que ele mesmo disse: o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. Vem de cima, ele é Deus, e ele vem para servir e não ser servido, diferentemente de tudo que se vê nesse mundo de consumidores, de produtos e serviços, diferentemente de tudo que se vê nos pregadores de televisão, nos pregadores das massas. Jesus veio para servir e não ser servido. O meu Salvador
habitou na periferia com uma família cheia de simplicidade. Ele habitou na cidade de Nazaré, na periferia de Jerusalém, onde trabalhou como se fosse um menor aprendiz na carpintaria de José, uma pequena marcenaria, fez e consertou móveis. O Deus que veio e habitou entre nós. O Deus encarnado é um Deus com aparência de sofrimento, conforme descreve Isaías 53. Diferente de todo tipo de Jesus que é apresentado na sociedade. Ele, nenhuma formosura víamos nele, diz a palavra de Deus. Ele era cheio de sofrimento, distante da beleza e formosura desse mundo enganoso que nós vemos. Alguém que padece, alguém que foi cancelado pelos religiosos, que foi apagado pelos políticos, que foi excluído pelos poderosos do dinheiro. Sim, irmãos e irmãs, Jesus decidiu autolimitar-se, submetendo-se às leis da natureza, às necessidades físicas, emocionais, espirituais, que ele saía para os desertos para passar a noite toda em oração, sentiu fome, sentiu sede, cansaço, esgotamento, agonia, sentiu tristeza, foi tentado, foi preso, açoitado, injuriado e traído. E, no entanto, ele permaneceu santo. Ele permaneceu na sua pureza, na pureza da sua missão, da sua responsabilidade. Ele permaneceu santo entre homens e mulheres. Assumiu a cultura do seu povo, a linguagem, o vestuário, a alimentação, a devoção. Ele era igual a todos os homens. Foi como um de nós. Ao mesmo tempo, 100% humano e 100% Deus. Limitado pelo corpo, limitado por esse tabernáculo. A sua última oração foi respondida de modo diferente. Ele pediu que o cálice lhe fosse passado, mas contudo que seja feita a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que o Filho fosse sacrificado em favor de toda a humanidade. Ele morreu na cruz, sentindo-se abandonado, e desse modo salvou um ladrão e perdoou seus algozes, seus detratores, os cruéis homens que o crucificaram, que o maltrataram, que cuspiram nele. A vida foi colocada na sepultura, mas dali ele desceu aos infernos para testemunhar da salvação. Ele desceu ainda, para que mesmo aqueles que estavam em outro espaço do cosmos pudessem perceber que ele veio, que ele se encarnou e que ele habitou entre nós. Nas palavras de João ele diz: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Mas graças a Deus, a vida parece que tinha acabado na cruz. Quando foi colocado no sepulcro, parece que
Todas as esperanças correram entre os dedos como a água. Mas ele saiu do túmulo. Ele ressuscitou. E ele caminhou com os seus seguidores e seguidoras durante mais de 40 dias e retornou para o seu trono, para o seu lugar original. Irmãos e irmãs, a encarnação é Deus face a face. É Emmanuel, é Deus conosco, com mulheres, com crianças, homens, vivendo sob a opressão estrangeira e a exploração dos mercenários do templo. Emmanuel é Deus conosco, Deus no meio do caos da economia, da política, da religiosidade barata, dos mercenários da fé. É a presença do homem-Deus no meio do povo, curando, perdoando e salvando. Só um Deus que se esvaziou da sua glória poderia entender pessoas vazias de sentido, sem sentido da vida, com a vida sem sentido. O Cristo, que foi menino Deus, trouxe valorização e redenção para as crianças. O Cristo, que foi gerado no ventre de Maria, tirou as mulheres da marginalidade. O Cristo encarnado contestou os religiosos da sua época. O esvaziamento dele permitiu que se aproximasse dos doentes, deficientes, perturbados, desempregados, marginalizados, explorados. Ele se aproximou dessa gente toda. E ele, em Mateus 11, 28, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. É ele que está dizendo, não é vinde à instituição, não é vinde para uma ideologia, não é vinde para um projeto político, não, é vir para Jesus. Vinde a mim, todos e todas que estão cansados, cansadas, com fardos sobre os ombros, mentalmente cansados, espiritualmente esvaziados. Ele está chamando para vir a Ele. E eu vos aliviarei. É promessa, é Ele que está chamando. Você está sendo chamado, quem sabe cansado, cansada de tantas coisas. Você que já experimentou tantas coisas espirituais e continuou sobrecarregado. Ele compreende plenamente a situação humana. Ele não vai te pedir explicações. Ele compreende a sua situação. Ele sabe como você se encontra. É só se levantar e vir a Jesus, e entregar-se a Ele, levantar-se no seu pensamento, nas suas emoções, e entregar-se nas mãos dEle. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, te fortaleça, que nele você pode confiar. Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado por esse culto. Mais uma vez, pregando a Tua palavra. Eu rogo a bênção de salvação, de cura, de libertação para os nossos ouvintes nesta hora. Onde houver a doença, a dor, que ela saia em nome de Jesus. Onde houver perturbação, desentendimento, que ele acabe em nome de Jesus. Senhor, que haja paz, que haja revelação de sabedoria para os nossos ouvintes, para eles resolverem os seus problemas em nome de Jesus. Amém. E que a paz do Deus poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas, e a comunhão bondosa do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos e irmãs,
agora e para todos sempre. Amém. Amém.